Tudo bem, doutor Chiquini? Sempre bom conversar com você. Bom dia, bem-vindo. Como que você está, minha amiga? Prazer imenso estar aqui com vocês, sempre acompanhando, sempre ligado. Estou ligado aqui também no julgamento da farsa da trama golpista. Eu não fui pessoalmente no STF, eu preferi ficar acompanhando do escritório. Mandei os meus sócios do escritório que estão pessoalmente lá na Suprema Corte, mas eu acompanho ao vivo por aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, a gente que agradece. Bom, vou começar perguntando então sobre o julgamento dos Kids Pretos, esse núcleo 3, como está o andamento? O senhor teve participações, você teve inclusive discussões acaloradas. O que esperar? Mais um julgamento com cartas marcadas? Há provas contra essas pessoas todas? Porque as acusações são gravíssimas, né? De tentativa de homicídio, organização de plano de matar. Você veja, esse processo, ele está tudo invertido. Até gerou muita polêmica um termo que eu usei, a prova diabólica. Pessoas não entenderam esse termo, mas esse termo ele faz parte do que realmente está acontecendo. É um termo jurídico que a doutrina penal reserva aqueles casos em que a defesa tem que fazer prova, e prova impossível, quando a acusação não prova a culpa. O meu cliente do Núcleo 3 é o coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Ele está preso há exatamente 1 ano, sem qualquer prova contra ele. Qualquer prova. E nós, da defesa, produzimos prova de inocência contra tudo e contra todos. Porque exatamente 1 ano a Polícia Federal está com o celular dele apreendido e até agora não nos deram acesso ao laudo de extração. Veja, não tem um traficante nesse Brasil que vai a julgamento sem o retorno do laudo do aparelho celular. Inclusive a doutrina e a jurisprudência dizem que não se pode ir a julgamento enquanto não retornar a perícia do celular apreendido, que pode ser utilizada tanto pela acusação como pela defesa. Nós estamos em um caso aqui que o celular do coronel está apreendido, ele está indo a julgamento e nós não tivemos acesso ao celular dele, onde pode ter provas, inclusive aquelas que o ministro Alexandre de Moraes questionou. Veja, o coronel Azevedo, que é esse meu cliente do Kid Preto, ele está sendo julgado por ser liderança no monitoramento e neutralização de autoridades. Nós provamos, com foto da esposa, foto da irmã, nós demos um jeito de provar que ele não participou das reuniões. E provamos. Então, como que alguém que é tido como liderança não participou de nenhuma reunião? Durante as datas que a acusação coloca de monitoramento, ele esteve em Portugal. E no fatídico dia que iriam atentar contra o ministro Alexandre de Moraes, o coronel Azevedo estava de aniversário, jantando em casa com a sua família. Não era uma festa de aniversário. E o ministro exige uma prova de que ele estava em casa. Pois bem, eu mostro. Compra do próprio celular do coronel no Rappi. Uma compra de uma janta com a família. Exatamente no horário do atentado. A 3 horas do local. O suposto atentado seria em Brasília. Meu cliente mora em Goiânia. Provamos compra de cartão de crédito que ele estava em casa. Ele comprou um Rappi, um macarrão no espoleto de R$80 para jantar com a família. E queriam mais do que isso. O ministro perguntou se não teria uma foto que ele estava em casa. Pois a acusação que traga uma foto que ele estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Ou então que me forneça o celular do coronel para que possamos tirar essa conclusão se uma foto existe ou não. Porque não era uma festa de aniversário, era uma janta em casa com a esposa e com a filha de 15 anos de idade. É inacreditável o que nós estamos vivendo nesse processo. Isso é a chamada prova diabólica. Sem o celular do coronel à disposição, nós temos que produzir provas impossíveis a combater narrativas da acusação sem provas. É inacreditável o que nós estamos vendo aqui. Hoje, o coronel, há 1 ano preso, está sendo julgado. Gritantemente inocente, preso, sendo julgado por crime que não praticou. Né, Chiquini? Porque também quem é que tira foto o tempo inteiro em casa, gente? Mesmo que seja aniversário, tá lá com
um jantar, ele e a mulher. Eu não entendo, contra fatos não há argumentos, mas você sabe, né, meu amigo, o negócio é a narrativa, eles não estão interessados na verdade. E levando isso em mente, Chiquini, qual é o maior absurdo jurídico que você viu até agora nesses processos? O maior absurdo, Ju, minha amiga querida, é exatamente a falta de acesso aos elementos. Nós, várias defesas, não temos acesso às provas. Nós tivemos que defender nossos clientes sem provas. Então, veja, esse é um caso que eu trouxe, o celular dele não tem laudo. Tem outra situação, a acusação usa sinais de antena. Então, veja que, para quem acompanhou o julgamento, eu falei muito das chamadas ERBs. O que é ERBs? É estação rádio base. Aqui está meu celular, ele está trocando o sinal com alguma antena. Né? O celular do Coronel Azevedo tinha conta na Claro. E a acusação vem e usa esses sinais em alguns momentos. Ele estava próximo a tal região porque pegou aquela antena. Então a acusação usa para acusar alguns sinais de telefone. Só que se a acusação está usando isso contra o réu, tem que ser fornecido ao réu para que analise esses documentos. E não foi fornecido a nós. Até hoje, nós não tivemos acesso ainda, ele está indo a julgamento, com base inclusive nessas ERBs, e nós nunca tivemos acesso para fazer uma contraprova. E aí eu informo ao ministro, eu falo, ministro, o senhor determinou que a Polícia Federal e a PGR desse acesso a nós, e até hoje não deram. O ministro responde-me assim, nego o seu pedido, porque o seu pedido é procrastinatório e desnecessário. Como pode ser desnecessário o meu pedido de ter acesso a uma prova que a acusação está usando para colocar o meu cliente há 30 anos atrás das grades? Eu preciso olhar essa prova. Então está indo a julgamento, isso para mim é o mais gritante, porque eu estou há 14 anos na advocacia criminal. Já defendi muita gente. Hoje eu tenho 2.000 processos ativos criminais no meu escritório. Eu nunca vi um julgamento sem que fosse fornecido ao acusado todos os elementos que a acusação está usando. Nós não temos acesso às ERBs e não temos acesso ao celular do acusado. Eu nunca atuei num processo sem acesso a esses elementos. Esse, para mim, é a maior aberração. O juiz levar acusados a julgamento sem dar acesso às defesas da integralidade da acusação. Ju. Jeffrey, tudo bem? Bom dia. Prazer falar contigo. Bem-vindo. Eu tenho duas perguntas para você sobre quais são os desdobramentos de dois atos, vamos dizer assim, que considero importantes. Um deles relacionado ao Felipe Martins. Então, há algum tempo atrás, diante da notícia de que havia tortura, de que o Felipe Martins foi torturado, o ministro Moraes mandou que o presídio, ou enfim, as pessoas relacionadas ao presídio se manifestassem. Queria que você nos atualizasse se, depois disso, o que aconteceu. E a outra questão sobre também desdobramentos é a respeito do pedido, né, inclusive do Andrei, que está agora em depoimento, né, na CPI do crime organizado, a respeito de investigar influenciadores, jornalistas e até advogados que estavam criticando a atuação da Polícia Federal no caso Felipe Martins. Esse pedido foi para a PGR e depois disso queria também saber se você tem alguma atualização e até algum prognóstico de como o Gonê vai, se você tem alguma informação de bastidores de como o Gonê vai se pronunciar a respeito disso. Muito bom te ver também, meu amigo. Então, veja, esse caso é absurdo, né? O delegado de polícia pede para investigar toda e qualquer pessoa. Ele coloca termos como influenciadores, jornalistas, advogados, toda e qualquer pessoa que está criticando instituições e autoridades através do caso do Felipe Martins. E o PGR concorda com essa instauração de investigação. A última notícia que nós tivemos foi um parecer que está no processo, eu tive acesso, Marcílio, está no processo do PGR concordando que inquérito seja instaurado. E isso me fez lembrar, inclusive, de uma notícia que eu vi hoje.
uma médica na Venezuela, médica, 65 anos, ela foi condenada por um áudio que vazou de WhatsApp criticando Maduro. Ela foi condenada por discurso de ódio e traição à pátria. É exatamente o que nós estamos tendo aqui. Jornalistas, repórteres, influencers, advogados, quem quer que seja, serão investigados, e serão, Marcelo, investigados por criticar instituições e autoridades. Hoje, criticar instituições e autoridades já é crime contra o Estado democrático de direito. Isso já é uma realidade. Agora, com relação... me lembre, por favor, a sua primeira pergunta exatamente. Qual foi o ponto dela, Marcília? Só me recorda. Claro, a do pedido, né, do Moraes para o presídio se manifestar sobre a denúncia de tortura do Felipe Martins. Perfeito. Pois é, então veja, essa situação da tortura, o ministro Alexandre de Moraes pediu para que o presídio se manifestasse. O presídio se manifestou já há bastante tempo e não tivemos mais novidades sobre esse tema. Então tudo aqui, nesse processo é exatamente assim, Marcília. A gente insiste os pedidos, o ministro nega. Quando vai para a imprensa e ele é exposto perante a imprensa, ele vai lá e acata os nossos pedidos, mas depois não se manifesta mais. Não avançou, essa investigação da tortura do Felipe Martins não avançou, e a única informação que há nos autos é que seja investigado. Então, uma investigação que você não sabe se foi instaurada, em que pé que dá, a gente sabe, né, Marcília? É o famoso vai virar em pizza. Eles não estão preocupados em investigar os casos. Esse processo, ele foi instaurado, eu sempre digo isso, todo mundo sabe disso, esse processo, essa trama, essa farsa da trama golpista, essa farsa foi instaurada para dar uma aparência de legitimidade. Então, um processo criado, que era para estar em primeiro grau, ele é trazido para o STF, é julgado a primeira turma para que fosse o mais rápido possível, julgado ainda neste ano de 2025. Então, criaram esse processo para dar uma aparência de legitimidade àquilo que, ab início, sempre foi o desejo, perseguir e eliminar a direita e os opositores políticos. Eles estão apenas fingindo ser um processo judicial, mas na verdade é uma perseguição política. Eles estão dando apenas uma aparência de legitimidade a essa perseguição política, a mostrar ao Brasil tratar-se de um processo judicial com ampla defesa. Mentira! É fake. Nós estamos diante de um processo fake, que está sendo utilizado para dar aparência apenas de processo a enganar o Brasil. É uma ditadura que se utiliza de um processo como uma arma a eliminar opositores políticos. Marcílio. Shekiney, bom dia, obrigada pela entrevista. Shekiney, esse caso aí do Felipe Martins, ele tem tudo para explodir, né? Ainda, porque estamos falando de uma possível fraude no sistema de imigração americano, um tema que é muito caro ao presidente Donald Trump. E indo ainda na linha dos Estados Unidos, como o senhor avalia o deputado federal Eduardo Bolsonaro se tornar réu? Você veja, eu inclusive, desse caso que eu acabei de citar da médica venezuelana de 65 anos, condenada por traição da pátria, é exatamente o caso do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de traidor da pátria. Por quê? Porque ele está denunciando abusos. Nós já estamos, tá? Nós já estamos em uma ditadura no Brasil. Você denunciar abusos de autoridades que deveriam, em verdade, servir ao povo, isso se tornou crime no Brasil. Não tem como dizer estarmos em uma democracia se o povo que realmente detém o poder denunciar autoridades que violam o poder do povo, respondem criminalmente. Isso é uma ditadura. O Eduardo Bolsonaro está exercendo um direito constitucional que se chama direito de petição. Todo e qualquer cidadão, não precisa ser parlamentar, pode denunciar abusos de autoridades. E é o que Eduardo Bolsonaro está fazendo internacionalmente. O Brasil faz parte de tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Então o Brasil é signatário de tratados internacionais que se comprometeu a cumprir. A partir do momento que o Brasil está violando esses tratados, nós podemos denunciar aos organismos internacionais. E é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Ele denuncia ao mundo
as violações a direitos humanos que estão ocorrendo no Brasil e tornou-se um traidor da pátria. É nítido estarmos em uma ditadura, na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba. Você denunciar abusos do regime a direitos humanos, você se torna traidor da pátria e tem que ser condenado e preso. Hoje nós já vivemos isso no Brasil. O regime brasileiro já persegue pessoas que o criticam. Então não há como dizer estarmos em um Estado de Direito. Isso é uma ditadura e, evidentemente, já estamos em uma ditadura. Veja que autoridades públicas, elas existem a servir o povo. Hoje o povo serve a essas autoridades e o povo está sendo oprimido por essas autoridades. O que significa, evidentemente, não estarmos mais em um Estado de Direito. Estamos em um estado de exceção. O estado de exceção é quando o próprio Estado se volta contra o povo, desconsidera as leis criadas pelo povo e cria suas próprias regras a aprisionar o povo. É evidentemente o que estamos vivendo no Brasil, uma verdadeira caça às bruxas a quem está se colocando contra essa tirania. Bom, Chiquini, só um instante, porque a gente aqui no começo do programa falava sobre o X estar fora do ar e muita gente no chat comentava que o site da Revista Oeste também, pois a rede social X, o chat GPT e a empresa de serviços em nuvem Cloudflare apresentam instabilidade na manhã desta terça-feira. A Cloudflare afirmou problemas em seus sistemas. Na sua página de status, a empresa informa que estava investigando a falha e reconheceu que alguns clientes foram afetados sem explicar quais. Então não há confirmações exatas sobre as instabilidades da Cloudflare estarem relacionadas a quedas do X e do ChatGPT, mas tudo indica que sim. Aí as empresas também que foram atingidas, está dada essa explicação. A gente segue acompanhando para ver se esse serviço que está sendo afetado internacionalmente, não só no Brasil, volta à sua atividade plena. De volta ao Dr. Jeffrey Chiquini, entrevista importantíssima, temas muito importantes para o país, para todos nós. Os recursos da defesa de Jair Bolsonaro, Chiquini, condenado por tentativa de golpe de Estado, vão chegando ao fim. Os rumores de o ex-presidente ser levado para Papuda aumentando, para regime fechado ainda mais em um presídio como esse. Como o senhor avalia esse momento, as possibilidades para o destino de Bolsonaro? Veja, Bolsonaro ainda está sendo processado. Enquanto houver possibilidade de recursos, ele não pode ser levado à Papuda. Nós temos ainda a previsão de recursos, né? Agora nós temos o prazo para embargos infringentes. O que são os embargos infringentes? Quando a decisão condenatória ela não é unânime, e no caso não foi unânime, houve uma divergência, que é o voto do Fux. Nesse caso, o artigo 333 do Regimento Interno cabe embargos infringentes, que é enviar esse caso ao plenário, a ser analisado pelo quórum estendido, que são os 11 ministros. Só que o ministro Alexandre de Moraes, ele criou, e hoje isso já é pacífico no tribunal, eles criaram uma regra que para que se possibilite esse recurso não basta uma única divergência, precisaria de 2 divergências. Então só a divergência do Fux não é suficiente para admitir esse recurso de embargos infringentes e enviar esse caso ao plenário. Então a defesa do presidente Bolsonaro fará esse recurso de embargos infringentes, dizendo ter havido uma divergência, só que esse recurso ele é enviado ao ministro relator, que é o Alexandre de Moraes. E ele faz um filtro, tá? Ele faz uma espécie de triagem, se admite ou não a enviar ao plenário. Ele provavelmente dirá, não cabem embargos infringentes, porque houve apenas uma divergência, não é suficiente, e ele inadmite, ele imediatamente nega imediatamente esse recurso. Dessa decisão do relator cabem outros recursos, mas daí o entendimento é que esses outros recursos não terão efeito suspensivo. O que significa isso? São recursos que não impedem o trânsito em julgado. Então, o risco do presidente Bolsonaro passar o Natal preso, ele é muito grande, obviamente, tá? Só que a Constituição da República diz que enquanto couber recursos, não haverá o trânsito em julgado. Então, caberá embargos, a gente sabe que tudo será julgado a toque de caixa, porque esse processo ele foi criado com uma finalidade. E a finalidade desse processo foi eliminar o presidente Bolsonaro em 2025, para entrar em 2026 sem o bolsonarismo. Essa é a finalidade desse regime. E estamos vendo que eles estão
colocando isso em prática, né? Recursos sendo julgados a toque de caixa. Então nós ainda temos algumas possibilidades de recursos, são poucas as possibilidades, né? E tudo cai na mão do Alexandre de Moraes. Então sabemos que ele não vai admitir esses embargos infringentes, vai caber um agravo regimental, ele vai dizer que o agravo regimental não tem efeito suspensivo e vai provavelmente querer executar a pena. Iniciando o cumprimento de execução da pena, eles vão querer enviar o presidente Bolsonaro à Papuda. Por que a Papuda? Porque vão dizer, embora ele militar, o crime praticado e condenado não é militar, então não tem direito a presídio militar. Iria para o presídio comum em uma cela especial, cela especial destinada a militares e a ex-presidente da República. Eu vejo que a lei de execução penal, ela abarca essa situação de saúde do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não pode ir para um presídio, ele tem situação grave de saúde. Mas o que vai acontecer? Quando ele for ao presídio, se for ao presídio, espero que um milagre aconteça, que o Mar Vermelho se abra, né? É o que esperamos, continuamos orando por isso. Mas indo à Papuda, aí ele vai ser submetido a um exame médico. Então, indo à Papuda, é isso que o regime quer. O regime quer uma foto e um vídeo do presidente entrando no presídio. A gente sabe disso, né? O Lula teve vídeo entrando na cadeia, você teve o Temer com isso também. Então, obviamente, eles querem um vídeo, uma foto do presidente Bolsonaro entrando na Papuda. A gente sabe que o regime quer isso. Aí ele vai ser submetido a um exame dentro do presídio, ao presídio dizer se tem condição técnica de cuidar da saúde do presidente ou não. Então, o médico do presídio que vai dizer, o presídio tem ou não condição médica de cuidar da saúde do presidente Bolsonaro. Se o presídio disser sim, nós temos condição médica de cuidar da saúde dele aqui, ele fica preso durante o cumprimento da pena. Se o médico do presídio disser não temos condição técnica e médica de cuidar da saúde do presidente Bolsonaro, aí é concedido o regime domiciliar, como foi concedido ao Cabral, né, que pode tomar na piscina champanhe e gravar vídeo da sua própria casa. Então é essa a situação. Tem agora alguns recursos, terminados os recursos, vão enviar o presidente Bolsonaro ao presídio, o médico do presídio vai dizer se ele tem condição de ficar preso ou não pela situação da saúde. Mas, obviamente, a questão é delicada, o caso é grave e caminha para o fim. Existe a possibilidade do presidente Bolsonaro passar o Natal e o Ano Novo na Papuda. Isso existe sim, porque todos esses recursos são dirigidos ao relator e o relator julga a toque de caixa. Verdade, querida. Tudo isso é para acabar com o bolsonarismo, como você falou, né? Agora também já inventaram um crime para o Eduardo. O Eduardo me parece muito calmo, talvez ele saiba algo que eu não sei, né? Porque ele fica dizendo que vai concorrer. Eu tenho a impressão que se ele voltar para o Brasil, ele é preso na hora, né? Daqui a pouco vão inventar um crime para o Flávio, vão dizer que ele importunou o peixinho do aquário, vão inventar algo para o Carlos. Mas, enfim, a gente está num momento muito complicado. Porém, né, nós temos o Flávio, que é o senador, nós temos o Carlos, que vai tentar o Senado por Santa Catarina, né? Chiquini, você considera legítimo que um Estado acolha um candidato que tem projeção nacional como o Carlos, né? Mesmo que não seja nascido ali? Isso não é exatamente o que acontece em países sérios, onde a força política pesa muito mais que o CEP? Ju, obrigado pela pergunta. Eu digo o seguinte, o Senado, ele é de importância nacional e não estadual. Obviamente, é super legítimo ao povo criticar qualquer decisão política. Então, pessoas que estão criticando ou pessoas que estão aplaudindo, isso é democracia, né? Agora eu digo, a democracia também permite que o nome do Carlos esteja na urna. Não há nenhum impeditivo jurídico e legal que o Carlos concorra por Santa Catarina. Então, em razão da importância que será o Senado em 2026, é o Senado que pode salvar o Brasil, em razão da importância disso, o Senado tem que ser visto como
com uma visão macro, né, e não com uma visão microestadual. Então eu defendo que, se é o interesse dele concorrer por Santa Catarina, que o nome dele esteja na urna e que o povo decida. Em uma democracia, quem decide é o povo. Agora, como não há nenhum impeditivo que o nome dele esteja na urna, deve ser assegurado a ele, enquanto candidato, colocar o seu nome na urna e a democracia vai decidir, Ju. Jeffrey, falando em Senado, você estava comentando sobre isso. Hoje em dia, né, a Casa Alta, como assim a gente chama, tá uma baixaria, né, de alta só mesmo o nome. E eu acho que a recondução do Gonê demonstrou isso. Você acredita ainda que essa legislatura do Senado seja capaz de dar alguma resposta a pautas? Quer dizer, não conseguiu barrar o nome do Gonê. Você acredita que alguém que não consegue barrar o nome do Gonê, que é um menino do STF, vai conseguir levar adiante alguma pauta sobre anistia? Se não consegue barrar o algoz dos anistiados, consegue levar adiante a anistia? Se não consegue barrar o Gonê, conseguirá levar adiante pautas como a de impeachment de ministros do STF? Marcília, você inclusive bate muito nesse ponto da importância do Senado. A Constituição Federal reservou ao Senado Federal o poder do povo retomar o seu poder. Cabe ao Senado Federal retomar o poder do povo quando os demais poderes usurparem suas funções e quando autoridades usurparem suas prerrogativas. Nós vivemos hoje uma situação no Brasil em que o poder judiciário está invadindo o poder executivo e o poder legislativo principalmente. Ou seja, nós temos hoje um poder esvaziando a democracia. Nós temos um poder que está esvaziando o poder do povo. Neste caso, cabe ao Senado retomar o poder do povo. Assim diz a Constituição da República. De que forma? Anistiando pessoas quando a justiça não mais fizer justiça. A anistia é o povo retomando a justiça quando não houver mais mecanismos jurídicos e judiciais a combater a injustiça. E o impeachment de autoridades como o ministro da Suprema Corte, por exemplo, que já não está mais considerando as leis criadas pelo povo, ou seja, tornou-se um tribunal de exceção. Cabe ao Senado, por meio do impeachment, retomar o poder do povo. Esse Senado, Marcília, que ali está, não tem moral, não tem ética, não tem como retomar o poder do povo. É nítido, um Senado que não consegue sabatinar de forma técnica o Gonê, vejam, com exceção de uns 3, 4, foi vergonhosa a sabatina. Senadores que desconhecem as suas funções. As pessoas têm que entender que Senado é uma função jurídica, quase que em sua totalidade. O senador ele tem que ter conhecimento jurídico. Isso é nítido. E hoje nós temos um Senado desqualificado, salvando 5 ou 6 nomes ali. Agora, 2026 é uma eleição de 2 senadores por estado, podendo alterar 2/3 do Senado. Se tivermos 2/3 em 2027 qualificado, eu vejo esperança. Eu vejo esperança por quê? Porque hoje você tem a Suprema Corte tendo a certeza que o Senado não instaura processo de impeachment. Então eles podem, por exemplo, dizer assim, se vocês pautarem o processo de impeachment, nós vamos declarar a inconstitucionalidade desse processo de impeachment. E eles dizem isso com a certeza de que o processo não será instaurado. Agora, se você tem, de fato, uma maioria absoluta, ou até um 2/3, que é o quórum que exige-se para o impeachment ser realizado e efetivado, obviamente, gerará um desconforto a autoridades que estão usurpando de suas funções. É importante que haja um Senado com moral a dar tapa na mesa e falar, se vocês continuarem usurpando suas funções, nós iremos instaurar processo de impeachment. Porque serem poderes harmônicos e independentes entre si é o significado de um poder não invadir o outro e um poder respeitar o outro. E quando houver essa invasão, cabe ao Senado, por meio do impeachment, colocar cada poder no seu devido lugar.
E temos a esperança que o próximo Senado de 2/3 tenha coragem de fazer isso. Eu vejo como a única solução do Brasil senadores técnicos, qualificados e principalmente com coragem de enfrentar o sistema. Se não fosse, Marcília, tão importante essa cadeira do Senado, não teríamos ministros juntando no telefone e ligando para governadores, inclusive governadores que podem pleitear a reeleição, para que vão ao Senado, para que se candidatem ao Senado. Nós temos ministros da Suprema Corte procurando governadores para que se candidatem ao Senado e não a governo, porque eles sabem da importância de um Senado incapaz de fiscalizar o poder judiciário, Marcília. Chiquinho, eu gosto do seu otimismo e da sua esperança em renovação do Senado, porque essa é a nossa única esperança. Tanto que tanto a base do governo quanto a oposição estão de olho nessas cadeiras, porque eles sabem que o jogo pode mudar se conseguirmos mudar os senadores que estão lá. Tanto que, infelizmente ou felizmente, eu gostaria de saber a sua avaliação sobre a recondução do Paulo Gonet à PGR. Como o senhor avalia a atuação do PGR Paulo Gonet? Vejo como uma derrota da democracia. Uma derrota mesmo. O chefe do poder, o chefe do Ministério Público do país, Gonet é a autoridade máxima do Ministério Público do Brasil. O Ministério Público, a principal função do Ministério Público é custos legis. O que é ser custos legis? É ser o fiscal da lei. A função do Ministério Público é fiscalizar a lei e defender a Constituição. Eu desafio qualquer pessoa que consiga demonstrar estar o Gonet fiscalizando a lei e defendendo a Constituição. O Paulo Gonet é a maior vergonha para a história do Ministério Público do Brasil. Ele se tornou uma verdadeira marionete do regime, ele denuncia quem o regime quer que ele denuncie, ele persegue quem o regime quer que ele persiga. Então, nós temos um procurador-geral da República dando mau exemplo a essa instituição que ganhou o poder na Constituição de 88 de fiscalizar a correta aplicação da lei. O mau exemplo tem vindo de cima. O Gonet, ele enfraquece o poder que o Ministério Público tem que exercer no país, de defender a sociedade, os direitos e garantias do cidadão, defender as cláusulas pétreas e defender a Constituição da República, que está sendo rasgada aos olhos do guardião da Constituição, e ele tem sido conivente com todos esses abusos e esses arbítrios. A Constituição sofreu uma derrota com a recondução do Gonet. Julie? Chiquini, como é que, mudando de assunto, eu li essa semana que o Xandão devolveu o computador e o celular do hacker metido naquela confusão com a Carla Zambelli por falta de indícios. Se devolve tudo para o hacker, dizendo que não tem nada de errado ali, mas mantém o processo contra a Zambelli baseado justamente no que esses hackers falaram, né, que o hacker falou, qual é o critério jurídico dessa acusação, então? Júlio, o que acontece? Os bens apreendidos, depois que periciados, eles devem ser restituídos. Então, independente da culpa ou da inocência, se o bem ele foi apreendido e já periciado, ele é restituído. A restituição ela é automática. Então, por exemplo, eu tenho questionado o celular do Azevedo. Cadê o celular do Azevedo? Ele ainda não foi periciado. Então, no dia que termina a perícia, conclui-se o laudo pericial, restitui o bem apreendido, se o bem não for objeto de crime, não for objeto ilícito. Então, por exemplo, o hacker provou que o computador é dele, ele tem lá a nota fiscal do computador. Foi periciado, devolve. Eu acho um grande erro nesse ponto, porque aquele computador ele foi utilizado como instrumento do crime. Então eu vejo que ele não deveria ser restituído. Mas provavelmente o hacker agradou, o hacker falou que deveria ter sido dito, agradou o regime, e o seu bem foi restituído porque já periciado. Agora a Zambelli, presa, Agora, vejam, tem novidade no caso da Zambelli, inclusive.
está para ser julgada a sua extradição na Itália. E provavelmente será extraditado, porque o parecer do Ministério Público italiano já é pela extradição. Então, em breve, a Zambelli, inclusive, pode ser extraditada da Itália. Mas então, Julie, não necessariamente a restituição do computador, ele diz respeito à inocência do acusado. Então, né? Mais um caso para a gente seguir de olho, né? Aguardando as atualizações, né? Casos recheados de irregularidades e injustiças, pelo que a gente vê. Dr. Jeffrey Checchini, sempre muito gentil em nos atender, esclarecer pontos complicados para a gente, dividir com a gente conhecimentos de bastidores. Ótima terça-feira, até uma próxima. Estaremos de olho, viu? No desenrolar de tudo que falamos. Eu que agradeço sempre o convite de vocês. Hoje é um dia importante, o julgamento do Núcleo 3. Eu estou aqui, não sei se vocês conseguiram perceber, eu exalo ansiedade. Meu cliente está sendo julgado, eu tô sofrendo bastante com esse caso do Azevedo. A gente gera conexões. A esposa do Azevedo é uma mulher maravilhosa. O Azevedo está 1 ano preso, com uma filha que acabou de fazer 19 anos. É grave a situação. Estou com um cliente inocente há 1 ano preso, sendo julgado nesse momento por crime que não praticou. Toda a família atenta nesse julgamento. Então, vamos acompanhar, né, que a justiça seja feita, mas tudo está nas mãos de Deus. Obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Muitas grande vidas abraço. Envolvidas, né? A gente sente demais por isso, né? Não é certo, são muito graves as consequências para não serem baseadas, né, em provas e na lei mesmo, essas condenações, né? A gente tem visto o caso dos presos políticos também, a anistia que não sai. Aliás, a deputada Bia Kicis disse que hoje está marcado um buzinaço lá em Brasília em prol, a favor da anistia, um tema que não pode ser esquecido também, essas vidas, essas pessoas. Não vou desejar para o senhor, então, nem boa sorte no trabalho agora, porque não é o caso, mas bom trabalho, né? E como o senhor disse também, muito está nas mãos de Deus. A gente vai seguindo o nosso trabalho por aqui também. Um abração. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.